Boa noite. Eu venho porque é uma área que eu gosto, eu tenho interesse de fazer alguma coisa mais profunda nessa área para trabalhar com esse público, e te ouvir é sempre bom, então não adianta eu ficar inventando muita coisa, né? Boa noite. Boa noite. Eu venho porque eu sempre tive assim uma vontade de te ouvir, eu sempre vejo eventos e tudo, eu nunca tinha tido a oportunidade. E hoje surgiu uma oportunidade assim na minha agenda, e o tema também me interessa. Eu sou estudante de psicologia do 9º período. Que bom. Quero me Bem-vindo, Isabel. especializar em gestalt-terapia, então estou aqui para te ouvir. Ok. Bem-vinda 2 vezes, né? Quem mais? Olha, para mim é sempre um aprendizado estar aqui com você. E esse tema faz parte, né, do meu dia a dia, porque eu trabalho com família. Eu trabalho com crianças, mas trabalhar com criança não envolve só a criança. Então, é sempre um aprendizado estar aqui, podendo te ouvir com o olhar da Gestalt. É isso. Alguém mais? Eu também venho porque é um tema que eu gosto muito, que eu também pretendo trabalhar no consultório com casais, aí vim também para saber, que eu sei que esperando de você, eu sei que vem coisa boa. Obrigada. Obrigado e, ai, meu Deus, aceita a responsa. Quem mais? Olá, boa noite. Eu venho por indicação do Rafael Schmidt, é um colega de profissão. Na verdade, eu me formei já tem um tempinho, mas ainda não exerço, né? Não estou na área por motivos particulares. E aí, como uma forma de entrar em contato novamente com a Gestalt, com assuntos da área clínica, eu vim para ouvir um pouquinho e me forçar a entrar em contato novamente com a profissão. Bem-vindo, venha. Obrigado. Venha, muito bom. Alguém mais? Oi, boa noite, Cristina. Eu sou amiga do Leonardo Filippo, sou estudante de psicanálise em Campinas, São Paulo, e é mais um evento, sem sombra de dúvidas, vai ser muito produtivo aqui te ouvindo essa noite. Obrigada, obrigada. Bem, gente, eu espero que eu consiga, né, atender as expectativas, né, ou pelo menos... Oi, boa noite, Lorena. Pelo menos me aproximar dessas expectativas. Essa palestra de hoje, na verdade, vai compor, né, ou já está compondo uma sequência de palestras sobre relacionamento, né? Oi, Euniceia, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Não consegui entrar pelo computador, mas então estou no celular. Isso. Então, há um tempo atrás eu fiz uma pesquisa para saber, né, o interesse das pessoas por temas, né, de palestras, e sempre pediam, né, vamos relacionamento, vamos falar de relacionamento. Então, eu já fiz uma primeira há 2 meses atrás. Essa hoje, né, a ideia é falar um pouco daqueles fatores, né, que podem interferir, depois eu falo melhor um pouquinho, né, disso, que podem interferir no equilíbrio, né, da relação do casal. E eu tenho mais 2, né, já para fazer nos próximos meses, né, porque é uma por mês, uma falando dos sinais de que tem tudo para dar errado, né, aqueles sinais que as pessoas às vezes não prestam atenção antes né, da relação, e depois os sinais de que o casamento está indo mal, né? Então, assim, são 4 etapas. Então, essa de hoje a gente vai falar desses temas.
É claro, gente, quando a gente fala dos fatores que podem interferir, né? A gente nunca pode afirmar que determinada situação vai garantir que um casamento seja tranquilo, seja harmonioso ou não, né? Mas, né, como a gente em Gestalt trabalha sempre levando em conta tendências, pelo menos acho importante que as pessoas prestem atenção nesses fatores, né? Não acho nada, né, impossível a gente... a vida sempre surpreende, sempre é capaz de surpreender a gente. A gente pensa que alguma coisa vai dar errado e dá certo, a gente pensa que vai dar certo e dá errado, mas alguns aspectos são importantes para a gente prestar atenção, porque se a gente não presta atenção, a gente aí sim corre o risco da relação ir mal por conta disso. Então, hoje, a ideia é essa. Eu pretendo dar um tempo, deixa eu só conferir aqui com os universitários. Eduardo, quanto tempo você previu? Oi, Eliane. Sem tempo, quanto você precisar. Tá bom. Então, assim, a ideia é a gente ir estourando entre 1h15, 1h30, mais ou menos, né? Isso vai depender do tempo depois que as pessoas vão ter para fazer perguntas, né? Então, eu vou falar do assunto como um todo, e aí depois a gente abre um espaço para ter as perguntas. Tá ok? Alguma pergunta antes de eu começar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, vamos lá. Eu vou correr o risco de ficar entrando e saindo do compartilhamento aqui, porque eu gosto de ver vocês, né? Então, se der zebra, não tem problema, a gente se acha de novo aqui, tá? Então, vamos lá. Casais em crise, fatores anteriores à relação que podem ameaçar a sua estabilidade. Então, como eu falei antes, seriam fatores para se prestar atenção, né? Não são definitivos. Eu trouxe essa frase, a Maria Teresa Maldonado é uma psicóloga, ela, por formação, é psicanalista, mas a forma de abordar é muito fenomenológica, né? Que ela aborda os textos, e ela escreve, ela tem um livro chamado Casamento, Término e Reconstrução. E ela chama atenção para isso, eu achei muito interessante, a primeira vez que eu li esse livro dela, achei muito interessante que ela fala que muitas separações após anos de casamento são a concretização do rompimento de namoros e noivados que deveria ter acontecido. Então, isso é uma primeira coisa que chama atenção, né? Às vezes, o casamento não era para acontecer e, por alguma razão, as pessoas levam a união, o casamento em frente, né? Eu lembro que uma vez eu perguntei para um cliente por que ele tinha se casado, e aí ele me disse que foi uma das respostas mais surpreendentes, né? Ele disse que tinha casado porque não tinha razão para não casar. Aí eu falei, como assim? Ele, não, eu namorava a menina há bastante tempo, as famílias se gostavam, ela era uma boa pessoa, eu tinha um carinho por ela, mas aí eu não tinha motivo, aí casei.
16 anos depois, ele estava se separando, né? Porque aí primeiro vem os filhos, e aí depois as pessoas continuam um pouco, porque vem filho, quando resolve que vai se separar, chega o segundo filho. Então, aí quando o filho fica adolescente, as pessoas resolvem concretizar. O filho acha que aquilo estava sendo uma grande novidade, mas estava lá desde antes, né, do casamento isso. Os preconceitos. Ideias que introjetamos de nossas experiências infantis e que muitas vezes são conclusões equivocadas sobre o casamento. Muitas vezes nós trazemos, né, da nossa história, da nossa família, né, das pessoas que a gente conhece desde criança, a gente vai acreditando que o casamento ideal é um casamento que é baseado em alguns pressupostos, né? Só que, muitas vezes, essas ideias são equivocadas, elas não dizem nada sobre o que realmente é, né? Então, primeira coisa, e foram felizes para sempre, né? Eu vou ficar interrompendo e voltando, pausando e voltando. Vocês continuam vendo, né? Não adianta eu pausar aqui. Então, tem que ir e voltar. Então, esses foram felizes para sempre, que é aquela eu acho que talvez a pior ideia, né, sobre o casamento, que vem daquelas histórias, né, dos contos de fada, que eu digo assim, puxa, presta atenção que nas histórias dos contos de fada, a última imagem é assim, foram felizes para sempre e estavam saindo para o casamento. Não tem a continuação. Se tivesse a continuação, tinha briga, tinha, né, discussões, tinha um monte de coisas ali que apareceriam, porque fazem parte, né? Então, às vezes, isso é tão forte que o casal briga por uma toalha molhada em cima da cama e um volta para a casa da mãe, né? Porque não pode ter briga, não pode ter discussão, não pode ter desentendimento. E isso faz parte, né? Isso é da vida das pessoas. Não existe relação que não tenha desentendimento, não existe relação que não tenha discussão, né? Assim, a baixaria é desnecessária, né? A violência é desnecessária, mas a discussão, o conflito, ele é próprio do crescimento, né? Se as pessoas combinam o tempo todo, nunca tem discordância, tem alguma coisa errada ali, alguém está calado. Alguém está impondo e alguém está calado. Então, a discordância faz parte. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso. Está indo para o casamento com a expectativa de assim, que é felicidade todos os dias da vida, que tudo, né? Você vai amanhecer que nem a Branca de Neve cantando com os passarinhos, né? Que tudo maravilhoso, tudo lindo, ou aquele, né? Aquele, você vai fazer comida com cordão de pérolas, né? Que aquilo, anos 50, 60, né? Dona de casa. Não é isso, gente. Não. Então, assim, é realístico, faz parte, é a vida, né? Então, se as pessoas não aprendem a discordar e o relacionamento sobreviver às discordâncias, às brigas, não adianta nem começar, né? Deixa eu voltar lá de novo. Está aparecendo para vocês aí? A busca do príncipe ou
A Princesa Encantados. A gente tem a versão moderna, né? A versão moderna do Príncipe e da Princesa é aquele homem saradão, aquela mulher linda, né? Né? Um corpo maravilhoso, com assim deslumbrante. Então, é a versão moderna, né? É a versão Instagram, a versão Instagram do Príncipe e da Princesa. São os lindos, os bonitos, ou os bem-sucedidos, como se essa aparência dissesse tudo sobre a pessoa, né? Eu várias vezes pergunto para homens, quando eu atendo no consultório, que eles estão com problema de relacionamento, eu digo assim, o que te chama atenção numa mulher? Mas isso acontece com mulher também, né? Mas estou falando uma pergunta do cliente. O que te chama atenção numa mulher? Eu olho se ela é bonita, se ela não sei o quê, se ela... Aí eu fico pensando, eu falei, gente, ele só fala da caixa. O conteúdo não tem nada. O conteúdo não fala assim, é parceira, né? É inteligente, né? E existe até uma campanha agora, né, que os pais não digam que as filhas são princesas, né, que eles digam que as filhas são inteligentes, né, que elas são competentes, mas que não coloque a beleza na frente do conteúdo delas, né? Que acaba fazendo isso. Então, quando a pessoa ela escolhe a outra pessoa só pela aparência, né? Ou pelo status dessa pessoa, quanto essa pessoa representa de poder, o conviver diariamente com essa pessoa vai mostrar o conteúdo. Não tem como você conviver com uma pessoa só convivendo com a aparência. Você não adianta as coisas todas, né, que tem hoje, né, o cílio postiço, o cabelo tratado, como é que chama? Harmonização facial, né, essas coisas todas. Falo para homens e mulheres, porque o dia a dia vai te solicitar outras coisas, né? O dia a dia vai te solicitar um companheirismo, uma solidariedade, uma generosidade, que não é que você não vá escolher uma pessoa bonita, mas isso não pode ser o critério mais importante, porque, sendo o critério mais importante, tem grande possibilidade disso se tornar frustrante depois de algum tempo. Bom, uma outra situação, né, também que vai anteceder o casamento é quando a pessoa diz assim, comigo vai ser diferente. Eu digo que é um Don Quixote romântico, né, que está lutando contra os moinhos de vento. Então, é a mulher que escolhe aquele cara que não fica com ninguém, né? Aquela pessoa que né, que a gente fala que é um poço de problemas. E a pessoa vai dizer, não, eu vou consertar, né? Eu tenho força para isso. Ao longo do tempo também, isso, porque tem aquelas pessoas neuróticas o suficiente para continuar insistindo, né? E podem correr o risco de passar a vida inteira perdendo a própria vida, tentando salvar a vida do outro. Isso é muito, a gente vê isso muitas vezes em terapia, os salvadores, né? Aquelas pessoas que, não, eu dou conta, eu consigo. Isso é porque até não me conhecia. Agora que me conhece, agora eu vou resolver. E tão alucinado quanto um Don Quixote.
A outra é: o verdadeiro amor é capaz de superar todos os desafios. Isso também é uma outra crença que a pessoa leva no casamento e que muitas vezes, quando eu falo casamento, eu falo união, tá, gente? Casamento que eu considero um casal assumidamente se colocando como casal. Então, muitas vezes a pessoa acha aquele, né, que fala assim, né? Um amor e uma cabana, né? A gente, porque se ama, vai conseguir todos os desafios, vai conseguir lidar com todos os problemas. Não, 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 né? Eu muitas vezes falo, né, que o amor não é o problema. Eu estava conversando outro dia com uma cliente que terminou um relacionamento porque o cara não consegue se desvencilhar de um casamento anterior, né? Não era nenhuma questão não é nenhuma questão de gostar mais da mulher, né? Mas é aquela pessoa que fica envolvida o tempo todo em querer. É a pessoa que sai do relacionamento culpado, né? Então, assim, sai entre aspas, né? Porque se está culpado, não sai. Então, fica ali atendendo às exigências da outra pessoa e não consegue manter uma nova relação, porque está preso ali. E aí eu estava conversando com uma cliente que tinha rompido uma situação exatamente por isso, né? Porque o cara não conseguia se desvencilhar da história anterior. Mas ela dizia assim: mas eu tenho certeza que ele me ama. Eu digo: sim, a questão não é o amor. Amor nunca é questão. Amor nunca é problema. A questão é o que apesar do amor, está ali atrapalhando a sua vida. Porque nem sempre os relacionamentos terminam por falta de amor. Acho que talvez seja muito raro isso acontecer, né? De terminar o amor. Mas é a dificuldade mesmo de superar a quantidade enorme de problemas que acontece. É problema financeiro, doença de filho, doença de parente, aquela sogra ou aquele sogro ou aquele cunhado indesejáveis que ficaram sozinhos e vieram morar na sua casa, né? Tudo isso está lá fazendo parte, né? Então, a questão não vai envolver a presença ou a ausência do amor, mas a capacidade de conversar, a capacidade de lidar com as questões, né? A capacidade de contornar os problemas que vão aparecer, de ter tolerância com as diferenças. Então, tudo isso vai acontecer para além do amor no relacionamento casal. O casamento é sacrifício e renúncia. Já está mudando, graças a Deus, esse perfil, né? Mas a gente ainda encontra ele, que é exatamente o oposto, né, disso que eu falei antes. Estava dizendo antes que aparecem problemas, faz parte da vida das pessoas, né? Essas dificuldades todas, como eu falei, filho, trabalho, dinheiro, família, isso tudo aparece. Mas as pessoas precisam aprender a lidar com isso, não aprender a suportar isso, né? Lidar com as questões, tentar chegar a acordos, né? Conversar, são formas de se lidar com os problemas. Aceitar simplesmente, isso não faz parte, né? E dentro de um modelo
mais antigo de casamento, como eu falei, né? Graças a Deus isso está mudando, isso já era previsto, né? Que, principalmente para a mulher, né? Principalmente para a mulher, a ideia é que o casamento era renúncia, era sacrifício. Ela, por exemplo, tinha que parar de trabalhar, né? Ela tinha que deixar de ter amigos, ela tinha que estar ali em torno de cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar da casa. Esse era era a proposta, né? Infelizmente, ainda tem algumas pessoas que vão com essa ideia, né, de que o casamento é um abrir mão, principalmente para a mulher, abrir mão de uma identidade individual, né? Ela perde a identidade individual para ser em função do grupo familiar. Gente, eu estou indo rápido, não dá para ouvir todas as pessoas. Se eu estiver indo rápido demais, alguém fala, tá? Por enquanto está tranquilo. Tá, obrigada. Então, que é uma extensão do casamento lá, né, dos sacrifícios, o casamento deve girar em torno dos filhos. E isso ainda existe bastante, né? As pessoas, o casal começa a viver em função dos filhos. Os filhos são a figura central ali da relação. Tudo, a prioridade total é dos filhos, nada para o casal. Então, isso é muito importante que o casal não perca a identidade de casal para adquirir só a identidade que são pais. Isso não vai ser legal nem para os filhos, nem para eles, né? Que é a história, aquela velha história, né, que falam da plantinha que não é regada, não sei o quê, né? Pode ser uma fala meio... as palavras meio bobinhas, mas elas falam de uma coisa que é muito importante, né? Que daqui a pouco o casal desaparece. São sócios na empresa família, né? Deixam de ser um casal para serem sócios. A baixa autoestima. Aí a baixa autoestima é um título para um monte de coisas que vão aparecer a partir disso, né? Então, primeiro é o desespero da solteirice. O desespero da solteirice é o seguinte: isso é muito comum, mas isso é mais comum para as mulheres, né? Para os homens nem tanto, mas para as mulheres isso é mais comum. Chega lá pelos 27 anos, mais ou menos, boa parte das mulheres começa a entrar em desespero. Não é uma regra, tá, gente? Por favor, tá? Mas é uma situação que às vezes acontece, porque, como eu estou falando das coisas que podem representar uma ameaça para o equilíbrio do casal, isso pode ser, porque muitas vezes a mulher pode se casar só porque ela precisa fazer um casamento. Ela precisa botar um vestido de noiva, ela precisa entrar na igreja, ela precisa fazer uma recepção. O noivo é o de menos, né? Por isso que eu falo que é o desespero da solteirice. Então, assim, precisa casar. As amigas começaram a casar, todo mundo começou a casar, ela foi madrinha de todos os casamentos. Mas a vez dela não chegou. Então, assim, o primeiro que faz menção que quer se casar, ela aceita. E, às vezes, não tem absolutamente nada a ver com o companheiro, né? Como a gente diz, o companheiro para o resto da vida. Então, são aqueles casamentos que, às vezes, a gente vê muito isso não é que isso seja, não é que essa seja a realidade dos artistas, não é isso, né? A realidade do artista é falta de tempo mesmo e
a rapidez com que casam e a rapidez com que eles gravam, fazem filme, novela, etc. E tal. Mas não é disso que eu estou falando. Mas parece aqueles casamentos de artista que faz aquela festança, não sei o quê, aquilo, juras de amor, 2 meses depois se separaram. Ué, como assim? Então, esse, às vezes, é o tipo de casamento assim, né? Que a mulher faz, ela tem um momento dela, né? Ela tem um momento noiva, e aí, logo em seguida, não precisa mais daquilo, o casamento já acabou, porque não era uma relação que estava sendo construída. Era para as fotos. O escolhido. O escolhido é muito daqueles... tem a ver com relacionamento de codependência afetiva, né? Que a pessoa acha que aquela pessoa é a última Coca-Cola do deserto. Né? Por que eu chamo última Coca-Cola do deserto? Não tem outra opção. Né? O relacionamento é horrível e a pessoa continua ali. Não, essa é a mulher da minha vida. Aí você pergunta assim, como é que ela é? Não, ela tem um gênio horrível, né? Ela, às vezes, fala umas coisas para mim assim, que são péssimas, não sei o quê, ou ele não me deixa fazer nada, ele mexe no meu celular, me persegue, não sei o quê, mas é o homem da minha vida. Aí você fica pensando assim, gente, como pode ser? Né? Mas é quase uma ideia obsessiva, né? Que a pessoa tem, que ela escolhe alguém e ela acha que aquela pessoa dali é a pessoa que ela escolheu. E quando você vai verificar, não tem praticamente nada que possa dizer. E mesmo que você fale com essa pessoa no consultório, a pessoa diz assim, não, mas ainda assim eu amo. Né? Você diz, caramba, né? Como pode ser isso? Né? A pessoa ter essa, né, ideia fixa numa outra pessoa. Depois, gratidão, vendendo a alma. Também uma outra situação muito complicada, prévia a um casamento, é quando a pessoa casa por gratidão. Cuidou dela quando estava doente, cuidou da avó, da mãe, ajudou a família. E aí é uma pessoa tão boa, a pessoa me ama tanto, vou casar. Então, eu digo que isso é vender a alma. Quando você casa com uma outra pessoa só porque é grata pelo que essa pessoa fez de bom para você. A gratidão se troca por gratidão. Não necessariamente isso significa que a gratidão envolva um casamento. Estou falando isso porque eu já vi um casamento, uma relação péssima, péssima, e aí, quando a menina resolveu que ia se separar definitivamente, que a relação era péssima, porque o sujeito era um sujeito complicado, né? Complicado, que eu falo assim, faltava... Tinha chegado a alguns momentos de violência física, né? Assim, uns empurrões, né? Mas a menina resolveu que ia acabar, acabou, e aí a avó ficou doente. No que a avó ficou doente, ele ficou lá o tempo todo ajudando ela a cuidar da avó, porque ela morava com a avó. Então, ele ficou ajudando, né? A ser aquela pessoa muito solícita, etc. e tal. E aí, quando ele pediu ela outra vez, né, para retornar à relação, ela disse que não conseguiu dizer que não.
né? E a justificativa foi exatamente essa. Não, ele foi muito bom, ele foi tão bom comigo, lá me ajudou tanto com a minha avó, que aí resolveu casar, né? Precisou de ficar mais uns 8 anos para se separar. Depois de 3 filhos, 8 anos de casamento, uma separação. Que aí já a própria relação detonou a gratidão, né? A solteira com descasado, né? Eu botei uma outra coisa que devia ter um curso, nem uma palestra, devia ter um curso. Eu botei aquela família Von Trapp ali, que é uma história verdadeira mesmo, né? É uma solteira que casa com um viúvo que tem um monte de filhos. Ela não é à toa que ela, antes de se casar com ele, ela foi uma freira. A grande dificuldade, né, que eu vejo, né, da minha experiência, que eu vejo quando é um homem solteiro com uma mulher descasada, eu vejo mais fácil esse homem assumindo os filhos da mulher. Isso eu estou falando assim, tem nada de dado científico, não, tá? Isso eu estou falando da minha experiência desses anos todos de trabalho. Então, eu vejo mais fácil os homens assumindo os filhos, mas vejo com muita dificuldade as mulheres assumindo, se elas são solteiras, elas não têm filhos, elas assumirem os filhos do casamento do marido, né? Do casamento anterior do marido. E, às vezes, tem umas que chegam a ponto de querer alienar, né, os filhos da relação com o pai, porque elas querem que eu chamo de homem de segunda mão, né? O homem de segunda mão é o homem que já chega com uma história, já chega com os filhos, né? Então, eu sempre falo, seria estranho. Às vezes, a mulher faz tudo para o marido se afastar dos filhos do primeiro casamento. E aí eu digo assim, se essa mulher consegue isso, ela está com um homem que você pode pôr em dúvida a capacidade, né, dessa pessoa se responsabilizar por uma relação. Porque filho é caminho sem volta, né? Então, às vezes, a mulher quer casar com um descasado e quer transformá-lo num solteiro. Não vai transformá-lo num solteiro. Então, isso eu acho que tinha que ter um curso para a mulher poder se preparar para entrar numa relação onde tivesse acontecido um primeiro casamento com filhos. Para não ter isso, para não começar a comentar aqui, que daria outro curso, outra palestra só para falar das questões que envolvem esse tipo de relação. Mas, né, eu estou falando basicamente isso. O desejo dessa mulher, muitas vezes, de querer ter um homem de segunda mão como um homem que não traz uma história. Esse homem traz uma história. Traz não só os filhos, como algumas vezes a mãe dos filhos, né? Que vai estar sempre pairando ali pela relação. Não vou começar a falar aqui, mas eu poderia falar de várias histórias que aparecem, né, no noticiário da televisão, né? Inclusive situações até com final trágico, por conta desse tipo de situação.
Morar junto, test drive. Hoje é uma coisa muito comum, né? Os casais resolverem primeiro morar junto e depois, se der certo, casar. Isso é uma coisa que as pessoas precisam prestar bastante atenção, porque eu, às vezes, comento, né, que as pessoas perderam muito, independente se vão morar junto ou não, tá? Mas perderam a noção do que é namoro, do que é noivado, do que é casamento, né? Para além do ritual, não estou falando do ritual, estou falando do significado de cada proposta, né? Um namoro você está conhecendo, né? A proposta do namoro é você conhecer a pessoa e ver se aquela pessoa é uma pessoa que vale a pena você investir para ser um companheiro para a vida inteira, né? A proposta deve ser buscar um companheiro para a vida inteira. Se vai ser ou não é uma outra coisa, né? Mas como é que você vai se juntar com a pessoa já com a ideia assim, se der errado, separa, né? Você já está se programando para dar errado, né? Então, a ideia é uma ideia, olha, vamos tentar que seja uma parceria para a vida inteira. Essa deve ser a proposta inicial, mesmo que ela, né, que o tempo, né, o tempo vá mostrando que seja diferente. E o noivado, né, o noivado é quando você assume um compromisso. Então, assim, estamos nos programando para realmente nos juntar, né, para a vida toda. E o casamento, ele diz, olha, estamos assinando aqui um contrato que nem sempre é um contrato escrito, né, mas é uma atitude de agora estamos juntos, né? Que aí daria uma outra palestra aqui, falar sobre os rituais, né, da importância dos rituais nesse momento. E muitas vezes as pessoas vão morar junto com a mentalidade do namoro. O morar junto é uma mentalidade de noivado, ainda que ele não exista concretamente, mas a proposta é, olha, estamos dando um passo além, né, para ir vendo se a gente se ajusta para ficar mais tempo. Mas, muitas vezes, o morar junto ele vira só uma condição de... é mais econômico, né? É mais econômico. Depois eu vou falar de outras coisas que podem estar junto desse morar junto aqui, que eu não vou falar agora para não antecipar o item. Mas tem outros itens que vão precipitando esse morar junto, que não é uma proposta, é um comportamento sem que as pessoas prestem muita atenção no que estão fazendo. É uma coisa impulsiva, a palavra que era essa, né? Impulsiva, não é exatamente uma escolha de quem está se decidindo, de alguém que está se definindo. E aí acaba que pode acontecer, né? Principalmente, também é uma outra situação, né? Principalmente se a mulher engravida, às vezes precipita um compromisso que não era para acontecer, né? Então, o morar junto ele é muito... é uma escolha muito delicada, porque, ao mesmo tempo, né, as pessoas vão com uma atitude, muitas vezes, não é sempre não, tá? Mas muitas vezes a pessoa vai para morar junto com uma atitude descompromissada, e o próprio morar junto pode precipitar um compromisso que não era para acontecer. Anotem aí para depois tirar dúvida, tá? Porque é bem provável que isso suscite um bocado de dúvida. Bom,
De acordo com McGoldrick, de modo geral, é possível predizer, isso aí já tem uns itens bem específicos, né? Espera aí, deixa eu tirar aqui. É possível predizer que o ajustamento conjugal será mais problemático se qualquer um dos seguintes casos for verdadeiro. Então, tem umas situações aqui que são umas situações que podem trazer algum problema futuro. Então, primeiro, né? Deixa eu tirar aqui. O casal se conhece ou casa logo depois de uma perda significativa. Então, isso é um aspecto muito importante, né? Então, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o irmão, e a pessoa está muito fragilizada. E, às vezes, a pessoa ela vai entrando, né, numa relação fragilizada, ela vai encontrando apoio, né, numa pessoa, ela vai buscando, dependendo do tipo de perda que essa pessoa tem, ela vai buscando fugir da solidão. Então, é um aspecto importante isso, né? Depois, o desejo de distanciar-se da própria família de origem é um dos fatores do casamento, que é, quando eu falei lá do morar junto, que era uma das coisas também, né? Então, não é o querer estar junto com outra pessoa, é querer fugir de casa. E eu sempre falo que quando a gente vai buscar fugir de casa, a gente, querendo ou não, a casa, né? A casa acompanha a gente. A casa não se afasta da gente, né? A gente vai para uma casa carregando a nossa junto. Os backgrounds dos cônjuges são significativamente diferentes. Religião, educação, classe social, etnicidade, as idades dos parceiros e assim por diante. Então, tem muitos aspectos que merecem atenção. Mais uma vez, né? É importante a gente prestar atenção, principalmente se cada família de origem ela tem uma situação, né? Vou dar o exemplo da religião, que é o mais fácil da gente exemplificar, mas tem a mesma questão pode estar em todos os outros aspectos, né? Então, você tem uma família que é evangélica ortodoxa e você tem uma família de judeus ortodoxos. Então, isso tem que ser muito bem cuidado, né? Porque a gente fala assim que um peixe, tem um ditado que fala assim, né? Um peixe e um pássaro podem se apaixonar, mas onde eles vão construir o seu ninho? Então, são deliberações que o casal tem que fazer antes de casar. Esse filho, o casal escolhe, né? Que os filhos vão se orientar por qual religião. Esses filhos, eles vão ter que tipo de educação? Porque pode parecer que não vai ter problema nenhum, mas no futuro isso vai começar a aparecer de diversas formas, mais ou menos explícitas, né, na relação do casal. A interferência da família com relação a tudo isso aqui, né? Os cônjuges vêm de constelações fraternas incompatíveis.
é o clássico, a clássica história Romeu e Julieta, das famílias inimigas. Se as famílias são inimigas, a história está recheada disso, né? Não está só em romance, está na história mesmo, porque o amor não vai respeitar essas fronteiras, mas é algo a se tomar muito cuidado, né? Algo a se pensar muito, porque você tem toda uma história, né? Toda uma história para ser construída aí, pensando, né? Pensando nessa relação das famílias. O outro, o casal reside ou extremamente perto ou a uma grande distância de cada família de origem. Sabe aquele ditado que fala assim, não pode ser perto demais para ir de Havaiana, nem longe demais para ir de mala? Essa brincadeira que falam com o negócio de família. Porque se é muito perto, tem um risco da família de origem invadir a privacidade do casal, né? Tem muito aquelas histórias, às vezes, que é daquele terreno, que constrói um monte de casas naquele terreno. Aí todo mundo sabe do que acontece em todas as casas, né? As pessoas dão pitaco na educação dos filhos, dão pitaco na briga do casal, dão pitaco na hora que chega, na hora que sai, o que está fazendo. Então, assim, essa proximidade é um risco. Claro, óbvio, sempre falando, né? Vai depender de uma família para outra, mas é um risco. Eu lembro que eu tinha uma cliente uma vez que o filho morava no apartamento do lado. Então, o filho brigava com a nora e ela ficava muito aflita, que ela dizia assim, eu fico muito aflita, que a vontade que eu tenho é bater na porta. Né? Então, assim, aí era o caso, ela conseguia se conter. Agora, imagina se ela, até com boa vontade mesmo, né, fosse bater lá o tempo todo. E eu tinha essa foi a história mais louca que eu já vi na minha vida, que aí já era o caso de morar junto mesmo, né? Que o apartamento era pequeno, então a mãe dormia na cama e a mulher e o filho dormiam no colchonete no pé da cama da mãe. Então você imagina assim, né, o tipo de relacionamento, né, o tipo de contaminação que existia no relacionamento ali. E a grande distância também, né, as pessoas vão não só, né, sofrer muitas vezes da nostalgia, né, de estar longe do parente, e aí a pessoa fica o tempo todo ali sentindo falta, não consegue criar raiz no outro lugar, porque está distante da família, né? Ou a família vai passar férias, né, na casa da pessoa e fica lá, né? Fica lá 3 meses, porque está morando em outro país, e vai ficar 3 meses na casa da pessoa. Né? É esse tipo de situação. O casal depende de alguma das famílias de origem em termos financeiros, físicos ou emocionais. Termos físicos é isso que eu estou falando, né? Reside na casa que é do pai, na casa que é da mãe, no apartamento de cima, né? Isso é o caso físico, eu estou falando. Depende financeiramente ou depende emocionalmente. Aquele marido que todo dia tem que passar na casa da mãe para tomar café da manhã e para almoçar, todos os dias.
já está com 10 anos de casado e ele tem que tomar café da manhã na casa da mãe e almoçar na casa da mãe. Nunca toma café com a mulher, nunca almoça com a mulher. Isso é uma dependência emocional. Ou uma dependência financeira também, né? Que a gente vê muito, né? Não só como anterior ao casamento, como posterior ao casamento também. A gente tem vivido uma época de muita crise, né? De muita crise financeira, e muitas pessoas acabam voltando, famílias, né? Marido, mulher, filhos, voltam para a casa dos pais e acabam sendo bancados por esses pais porque tem problema financeiro. Isso é uma grande questão também. Outra é o casal casa antes dos 20 anos. Sempre lembrando, gente, nada é garantia aqui. Mas quando um casal casa antes dos 20 anos, existe uma possibilidade que eles mudem, uma possibilidade natural mesmo, que as pessoas mudem, que as pessoas amadureçam, e nesse amadurecimento as pessoas se desenvolvam de uma forma que não é mais harmoniosa na relação com o outro, né? Então, é um grande risco um casamento muito cedo. É difícil um casamento muito cedo ser um casamento duradouro satisfatório, porque duradouro não significa satisfatório, né? Quando eu falo aqui, é duradouro satisfatório. O casal casa depois de conhecimento de menos de 6 meses ou mais de 3 anos de noivado. Menos de 6 meses, a gente tem uma grande possibilidade da pessoa se conhecer pouco. E vão aparecer os defeitos ocultos, podem aparecer depois do casamento. Quem me conhece aqui já deve ter me escutado falar várias vezes que a minha bisavó dizia que para você conhecer uma pessoa, você tem que comer uma saca de sal com ela. Uma saca de sal são 60 quilos. Então, imagina quanto tempo, né? Então, 6 meses é muito pouco tempo, porque 6 meses a gente não passou nem as 4 estações com a pessoa, né? Um ano é um período mínimo para a gente poder passar todas as situações do ano, porque cada situação do ano, parece não, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, Carnaval, Ano Novo. Eu estou atrelando a data só como um exemplo, tá, gente? Não é uma coisa para ser vista como atrelada diretamente a isso, mas é uma boa chance para você ver como a pessoa funciona no Carnaval, como a pessoa funciona no Ano Novo, como a pessoa funciona no Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Essas datas, elas vão te dando chance de ver como essa pessoa funciona. E aí você conheceu, sei lá, em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Conheceu em março, casou em setembro. Você não passou o verão ainda com essa pessoa. Você não viu como é que essa pessoa, aí você vai dizer assim, essa pessoa, de repente, no carnaval, ela resolveu que você vai ficar em casa e ela vai para a rua sambar sozinha. Isso é para homem e para mulher, tá, gente? Né? E aí a pessoa vai dizer, não, mas não era isso, mas espera aí, né? Deixa a vida dar um tempo. Ou mais de 3 anos de noivado. Mais de 3 anos de noivado, existe uma possibilidade da pessoa se manter como um amigo, virar irmão. É aquela relação que diz que virou um irmão. Que o que denuncia é justamente quando o sexo acaba, quando tem um carinho, as pessoas continuam com um carinho muito grande, mas o interesse sexual acabou. Então,
que às vezes acontece, né, com um noivado longo. Não que isso não vá acontecer no casamento, mas existe essa possibilidade, né, do noivado longo acontecer isso. O casamento ocorre sem a presença da família ou de amigos. Um casamento que acontece sem família e sem amigos é um casamento que a gente não tem como não falar um pouco de ritual, né? O casamento, né, o ritual do casamento, não necessariamente a igreja, não necessariamente a festa, mas o momento em que você anuncia para a sua comunidade, na sua comunidade eu falo, seus amigos, a sua família, que você está, a partir dali, você está mudando de status, não é só mudar de status lá no Facebook, né, ou no Instagram, mas que você assume que você está mudando de status, você pode simplesmente fazer um almoço, convidar as pessoas, e aquilo dali é um marco de mudança, né? É o ponto em que você está definindo para a sua comunidade que você mudou de status. E a presença dos seus amigos e da sua família, de alguma forma, é um aval para isso. Quando você se casa sem a presença da família e dos amigos, você não está tendo esse aval. E aí, por que você não está tendo esse aval? Por que você está casando sem a família? Porque a família e os amigos não concordavam com aquela relação? Porque você quis simplesmente alienar a família e os amigos daquilo? E isso daí, de alguma forma, vai refletir na relação do casal mais tarde. Essa ausência das pessoas. A esposa fica grávida antes ou durante o primeiro ano do casamento. Em terapia de família, a gente fala que o primeiro ano do casamento é o ano do encaixe, né? Você vem, cada um, por mais que um casal se goste, etc. e tal, vem de constelações familiares diferentes, vem com hábitos diferentes, com costumes diferentes. É a tal que eu falo, né? A tal toalha molhada em cima da cama, né? A roupa, né, que vai sendo jogada, homens e mulheres, tá, gente? Hoje em dia não tem mais disso dizer que é só homem, não, homens e mulheres. Aquela roupa que vai sendo descartada da porta de entrada até onde sei onde, quarto, banheiro, né? E que o casal vai brigando, né? Essas brigas do primeiro casamento são brigas de encaixe. Qual é o padrão que esse casal vai construir? Quais são as regras que eles vão criar para a sua vida como um casal? Então, quando entra um filho nesse primeiro ano, existe uma possibilidade desse casal não ter tido tempo de fazer esse encaixe. E esse encaixe vai sendo feito junto com uma criança pequena, que já demanda muito, né? Um bebê demanda muito das pessoas, né? Demanda energia, demanda tempo, demanda preocupação. Então, essas coisas podem se encontrar e gerar, né, desentendimentos que, às vezes, podem não ter retorno na relação do casal, né? Ainda estão brigando para saber se como é que diz? Se o chinelo fica do lado de fora ou do lado de dentro, né? E aí vai aparecer um bebê, e o bebê, eles estão brigando, estão preocupados com o bebê e brigando com o chinelo que está do lado de fora ou do lado de dentro, né? Ainda. Um dos cônjuges tem um relacionamento difícil com seus irmãos ou pais, né?
as nossas relações complicadas com a nossa família, isso vale aqui, tem um pouco desse 11 e um pouco do 12. Um dos cônjuges considera a sua infância ou adolescência uma época infeliz. Tem coisas da nossa infância, da nossa relação com a nossa família de origem, da nossa infância, da nossa adolescência, que se a gente não cuidar disso, né, na terapia, ninguém deveria casar sem fazer terapia. Isso deveria estar lá constando nas exigências, né, para se casar. Vamos fazer terapia primeiro, pelo menos para você saber o que é problema. Né? Não precisa sair resolvido, mas precisa sair sabendo que aquilo é um problema que você tem que tomar conta. Então, muitas vezes as pessoas levam para dentro da relação situações inacabadas com a família de origem, situações inacabadas da infância, situações inacabadas da adolescência, e vão para o casamento com a expectativa que o casamento, a relação, dê conta dessas questões que estão inacabadas e que absolutamente não vão ser resolvidas dentro da relação. Vou dar um exemplo basicão mesmo, né? O cara não teve uma mãe carinhosa. Aí ele quer uma mulher carinhosa, mas ele quer uma mãe carinhosa. Essa mulher nunca vai ser uma mãe carinhosa. Ela vai ser a mulher carinhosa. Então, se ele for para o casamento com a expectativa que a mulher vai virar a mãe carinhosa que ele não teve, não vai dar certo. Até porque, se a mulher virar a mãe dele, ele perde o tesão por ela. Né? Como é que a gente não tem tesão pela mãe? Depois, os padrões conjugais em uma das famílias de origem eram estáveis. Então, às vezes, a pessoa traz mesmo uma falta de experiência do que é uma relação estável. As pessoas... existia Isso era, né, preconceito de 50 anos atrás, por aí, né? Que os filhos dos descasados, com certeza, fariam casamentos também que iriam naufragar. Né? Não é realidade, mas se a pessoa toma o padrão de desajuste da família de origem e leva isso como uma forma de se relacionar, por exemplo, o meu pai batia na minha mãe, tudo bem. Mas isso não é para se levar para uma outra relação, a coisa que na família de origem era uma coisa tudo bem, entre aspas. Espera aí. Já foi? Não, tem um aqui. Sim. Bom, então, depois disso tudo, né, eu peguei um trechinho dessa música do Renato Russo, né? E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem me irá dizer que não existe razão? Né? Então, isso é um trecho daquela música do Eduardo e Mônica, né? Que tinha tudo para dar errado a relação, e deu certo. É uma história de verdade, né? Musicada, mas é uma história de verdade. Então, só para vocês sempre reafirmando, né? Nada disso é certeza, mas é risco. Né? Vale a pena a gente poder dar uma olhada para isso. Fiquei preocupada com a hora aqui. Agora eu posso ouvir vocês. Dúvidas, comentários? Gente, eu vou soltar o grilo aqui, né? Por favor. Gente, mostre o rostinho aí para pelo menos a gente tirar uma foto, né?
Eliane, eu e meu marido geralmente trabalhávamos com casais na igreja. Eu não sei se essa é a percepção sua ou se foi só nossa, que muitas vezes eram as sogras as mais problemáticas. Eu poucas vezes vi sogros interferindo no casamento, mas sogras muitas vezes. Essa questão que você falou do filho que ia tomar café, a gente teve um caso de um filho que ele trabalhava embarcado e ficava 15 dias na plataforma, né, de petróleo, e vinha 15 dias. Mas antes dele ir para casa, ele ia dormir a primeira noite com a mãe, antes de ir para ela. Então, eu vi muita sogra assim, delirante. E pensando aqui, eu não conheci nenhum caso de sogro entrando nesse delírio de atrapalhar o casamento. Isso é uma estatística? Faz parte? Realmente isso acontece? É mais comum por conta da história, né? É uma questão muito mais cultural, né? Da história de que as mulheres reinam no privado, os homens reinam no público, né? Então, é uma preocupação histórica. Os homens não estavam preocupados com relacionamento. Quem se preocupava com relacionamento era a mulher. Os homens se preocupavam em serem os provedores, né, da família. Então, não se envolviam muito com isso. Tem mudado um pouco, né, essa história à medida que as relações vão se modificando, né, as maneiras de se relacionar, mas ainda é. Normalmente, o pai tem muito assim aquela história do ciúme da filha, mas ele depois ele trava um pouco, né? Eu já vi uma história de um pai na porta da igreja, entrando com a filha na igreja. Falou para ela assim, essa foi minha cliente, virou para ela e falou assim: ainda tem tempo de você desistir. Né? Então, o pai, ao invés de dizer para a filha assim, vai, minha filha, seja feliz. Não, se você quiser ainda desistir, e não era nem o caso, né? Era a vontade dele de ter a filhinha dele para sempre com ele. Mas, normalmente, são as mães mesmo, né? Não é à toa a piada das sogras. As sogras costumam ser mais indigestas, né, da história. Alguém mais, gente? Alguma coisa chamou a atenção? Não entendeu? Tem exemplos? Você falou do casamento rápido, muito rápido. Me lembrei de uma cliente minha. Ela é portuguesa, aí veio para cá, para o Brasil, aí foi morar em Ramos. Ela ficou desesperada, que ela veio para Ramos, ela ficou, meu Deus, que lugar feio, que lugar horrível, que eu não sei o quê, tal, tal, tal. E ela, de pouco tempo de casada, ela nova, acho que ela tinha 18, 19 anos. Pouco tempo de casada, engravidou, também, tudo muito rápido. Ela até falou para mim, Juan, hoje, com a idade que eu tenho, hoje ela está com 70 anos, 60 e poucos anos. Ela falou para mim, Juan, hoje eu vejo o quanto que eu poderia ter esperado um pouco para engravidar, porque eu não curti meu marido, não curti o casamento, eu estava numa outra cultura, foi tudo muito rápido para mim, e quanto que isso mexeu, atrapalhou a relação dela com o marido. Tinha gravidez, veio uma criança, cultura completamente diferente de onde que ela estava. Ela falou para mim, Juan, aqui quando eu vim para o Rio, foi a primeira vez que eu vi uma pessoa negra. Eu fiquei assustada. Ela ficou assustada, porque ela veio para cá nova, sem conhecer nada. Ela ficou desesperada. Ela fez um combo, né? Casamento Isso. jovem, filho, país, lugar diferente. Tudo, né? Tudo para trazer problema. Uhum. Quem mais, gente? Você, no final, eu descrevia para os outros, não tinha continuação. Eu descrevia para o outro. Você tem que abrir para poder conseguir ler.
Hã? Tem que abrir. Tá vendo só como é que eu tenho essa... meu ex-relacionamento durou 6 anos. No final do nosso relacionamento, eu descrevia para os outros como melhor amigo. Eu não via mais como namorado. Isso me chamou bem a atenção, quando você falou dos noivos pós 3 anos de noivado. Isso. Né? Daí vem a coisa da próxima palestra, né? Acabou o tesão. Tem carinho, mas acabou o tesão. E a pessoa, né, fica ali fica pelo carinho, né? Quem mais, gente? Tem uma mensagem lá no chat. A Mariana falou, queria que você explicasse novamente o casamento que ocorre sem a família ou sem amigos. Então, as pessoas elas não levam muito a sério a força que a comunidade exerce, né, sobre um casal. Uma coisa é se a pessoa não tem amigo, não tem família, ok, né? Feito esse casal que o Juan falou, veio para o Brasil, o casal não tem amigo, não tem família, não tem ninguém aqui, mas vamos dizer, o casal mora aqui, tem amigo e tem família. E aí faz um casamento e não fala com ninguém. O que isso está falando? Está casando escondido das pessoas? Isso não é economia, gente. Não é economia, porque as pessoas podem ali, se é o problema, ou casa no cartório, se é o casamento, ou chama as pessoas para comer em algum lugar, cada um paga a conta. Isso não é a questão. Mas a questão é isolar as pessoas da sua comunidade num momento que é tão importante para você. Em princípio, quando você se junta com a pessoa, você está dizendo assim, essa pessoa eu estou escolhendo para estar comigo durante todo o resto da minha vida. Essa é a proposta. Né? Mais uma vez eu estou dizendo, ela pode não se concretizar com o tempo, não durar, mas essa é a proposta para começar. Então, essa é a pessoa que vai viver comigo. E a minha família não tem que participar disso, nem meus amigos. Não dá. Né? Família não dá para a gente isolar, a gente tem que saber em que lugar a gente coloca. Não tem não colocar. Então, você já está criando um problema, quer dizer, tem muitas coisas que podem estar em torno disso. Teve a influência de alguém, né? Era vergonha da sua família, dos seus amigos, eles estavam contra essa relação, você quer apagar, né? Você quer apagar a sua história, ou vocês querem apagar, né, as suas histórias, e a gente fala em Gestalt isso, né? É uma concepção de campo. Nós somos parte da nossa família, nós somos parte do nosso contexto. A gente não pode simplesmente alienar os nossos amigos, a nossa família, das nossas escolhas. A gente precisa saber o que vai fazer com eles, em que distância vai colocar, como vai fazer, mas o casamento é um momento muito importante para você não ter os seus parentes como testemunha, a sua família como testemunha. Isso é um dado a ser visto. Algum problema tem, e algum problema sério tem. Aí, cada caso é um caso. Tem milhares de possibilidades. A única coisa que eu chamo a atenção é existe um problema nisso, e é um problema importante. Oi, Eliane. E quando a pessoa simplesmente mora junto e passa assim, muitos anos morando junto, sem sequer ter tido um casamento, sem sequer ter tido, né, um compromisso formal, mas
a pessoa ainda está ali. O casal segue como se tivesse casado, mas não houve nada com relação a isso. Simplesmente resolveram morar junto e seguiram assim. Às vezes aparece, já apareceu para mim uma situação, era até um homem, né, que tinha era mais ou menos uma situação como essa que você falou. E do jeito que ele descrevia a relação, eu dizia assim, um dia eu disse para ele assim: bom, primeiro você vai ter que casar para depois se separar. Mas não era casar no papel, não. Primeiro ele tinha que definir uma relação, qual era a relação que estava ali para se separar, porque não estava claro o que era aquilo ali. As pessoas simplesmente estavam juntas há anos, mas não estava definido. Eles eram sócios, eles eram um casal, eles eram uma amizade com benefícios. O que era aquilo ali? Né? Então, assim, às vezes, até para você separar, você tem que definir o que é. E quando eu falo desse estar junto, é muito importante se definir o que essas pessoas estão fazendo juntas. Elas são um casal, elas são amigos, elas são sócias, o que elas são? E quando eu falo do ritual, né, que pode ser, você chamou, nem que seja para comer comer um bolinho na mureta da Urca, está valendo. Está valendo. Não é o tamanho da coisa que você vai fazer, mas é o ritual que você vai dizer, que é o contrário disso, dos amigos não estarem presentes ou da família. Né? Você chama a sua comunidade e diz: olha, daqui para frente eu estou escolhendo viver como casal. Ponto. Então, quando você não faz esse comunicado, a situação fica em aberto. E eu estou falando de coisas que muitas vezes são muito sutis. A gente só vai ver isso quando essas pessoas aparecerem lá, né? Porque essas histórias, isso que eu estou falando, aparecem lá na terapia quando o casal está com 15 anos de casado. Né? 15 a 20 anos de casado, né? Não tem só a crise dos 7 anos, não. Né? A crise dos 7 anos é a crise que o casal estava muito em volta de ganhar dinheiro e ter filho, e começa a se dar conta que estão se perdendo como casal. Ok. Mas essas histórias, tudo isso que eu falei antes, isso explode, literalmente explode ao redor dos 16 anos de casamento, por aí, 15, 16 anos de casamento, com os filhos adolescentes. Como diz assim, não, o filho já está criado, agora eu posso parar e pensar que nada está certo aqui. Mas, bom, então deixa eu perguntar um pouco das expectativas. Atendeu, não atendeu? Queria que você falasse um pouco sobre novas famílias, de recasamentos. Caraca, isso dava uma outra palestra, hein, gente? Os recasamentos, eles são uniões muito delicadas, porque você não está falando de uma união só de duas pessoas. Você está falando da interseção de duas famílias. Quando não tem mais, né? Porque às vezes recasamento, eu tinha uma aluna que dizia que os filhos dela eram série C, porque ela era o terceiro casamento do marido. Então, o marido tinha filho no primeiro casamento, filho no segundo casamento, assim, tipo o Fábio Júnior da vida, né? Que gosta tanto de casar, Vinícius de Moraes, gosta tanto de casar que casa várias vezes. Né? Gosta tanto do casamento que casa várias vezes. Então, é uma organização muito delicada, que você está falando da interseção
de 2 sistemas. Você está criando um sistema novo e aqueles 2 sistemas da situação anterior, ou seja lá quantos forem, são sistemas que vão ter que ter um lugar nesse sistema novo. Então, a delicadeza do... Não, claro, com filhos, então, né? Porque se não tiver filho, é solteiro. Né? Se não tiver filho, é solteiro. O filho é que vai definir muito esse posicionamento. Né? Como é que vai ser? Tem coisas... Eu poderia ficar aqui fazendo um curso para falar só de recasamento, né? De quantas histórias tem, assim, boas histórias e histórias muito ruins de recasamento. Né? Às vezes, o recasamento é a salvação de 2 sistemas. E às vezes, não. Oi, obrigada, atendeu muito as minhas expectativas e aprendi mais que imaginava. Obrigada. Quem mais, gente? Um pouquinho aí. Feedback rápido. Obrigado. Eliane. Alô? Oi. Alô, quem? Fala o Oi. nome. Falou alô é coisa antiga, né? Lá de máquina de escrever, mas tudo bem. Primeiramente, eu gostei tanto que eu estou ansiosa para saber se vamos ter condições de verificar o repeteco aí, se está gravando, tanto que eu gostei. Aqui fica toda a simplicidade e, ao mesmo tempo, o contexto complexo que você trouxe. Então, nunca tinha visto com tanta clareza, tá? Parabéns. E eu quero saber disso, urgente. Obrigada. Depois ele vai para o YouTube. O Contato tem um canal no YouTube e a palestra vai para lá. Então, vocês vão poder assistir de novo. Eduardo, fala o nome, por favor, Eduardo, que eu nunca lembro de cor. Oi, Eliane, vou botar o link no chat, que fica mais fácil as pessoas clicarem, já acessarem. Obrigada, obrigada. O Eduardo é o meu anjo da guarda que fica ali no Contato, tomando conta aqui. Alguém mais? Não? Então, gente, espero vocês no final do mês que vem, né? Obrigado, obrigado. Nossa, eu quero mais, muito bom mesmo. Gratidão, foi ótimo. Obrigada, foi ótimo. E eu que agradeço a todo mundo estar aqui comigo. Espero ver vocês de novo. Daqui a um mês tem mais, né? Nós temos o Contato promove todo mês, na metade do mês, mais ou menos, o Contato convida, que são os ex-alunos do Contato, que estão mostrando assim, as práticas, né, que foram desenvolvendo. A gente já teve 2, Carol Fegali com a música, teve o Lucas, semana passada, com as brincadeiras. Provavelmente, mês que vem, a gente vai ter o Bruno com acompanhamento terapêutico. E daqui a um mês, a gente tem de novo... Obrigado, Renata. Daqui a um mês, a gente tem de novo outra do casal. Né? Agora, a gente vai, das outras, a gente vai falar dos sinais problemáticos, né, aí de cada pessoa individualmente. Depois a gente fala do casamento, problema já acontecendo, tá bom? Então, gente, foi muito bom, adorei estar com vocês. Então, espero vocês de novo, tá? Beijo para vocês, tchau, tchau, obrigado. Boa noite, gente. Eliane, obrigada. Nada, eu que agradeço você. Obrigada, eu que agradeço. Beijo. Tchau, Nilceia. Tchau, tchau. Muito obrigada, viu? Amei.